Olá, meu nome é Bianca Facem Bortoletti, sou acadêmica do curso de Agronomia do IFRO Campus Ariquemes. Bom, hoje eu vim apresentar uma das principais doenças que acomete na cultura do milho, através de um projeto denominado Fito no Campo, projeto esse desenvolvido pela disciplina de Fitopatologia 2, pelo docente Luciano Venturoso. Bom, a doença que vamos falar hoje é sobre a cercosporiose. Vamos falar um pouquinho sobre o hospedeiro, o agente causal, os sintomas e o controle. O hospedeiro, como já mencionado, é a cultura do milho. Bom, essa doença foi identificada inicialmente no país no ano 2000, no sudoeste goiano. Hoje, ela é considerada como uma das principais doenças da cultura e, dependendo da época que ocorre, ela pode causar um prejuízo de cerca de 80% na produtividade dessa lavoura. A cercosporiose, ela tem como agente causal o fungo Cercospora zea mais, que se trata de um fungo necrotrófico que pode sobreviver na entre-safra sobre os restos de cultura da planta do milho. Vamos falar um pouquinho dos sintomas dessa doença. Como podemos observar na figura 1, essa é o início da infecção. Ocorrem pequenas lesões retangulares e são desenvolvidos paralelos às nervuras. Essas lesões posteriormente vão aumentando, vão tomando toda a folha e até mesmo toda a planta. Elas iniciam-se nas folhas de bacheiro e, posteriormente, como dito, ela vai evoluir para as folhas centrais e para as folhas do ápice da planta, as folhas de cima. Para que a doença ocorra, é necessário termos o hospedeiro, no caso a planta do milho, o patógeno virulento, que no caso estamos tratando da Cercospora zea mais, e as condições ambientais adequadas. Para esse patógeno, as condições ambientais adequadas está entre temperaturas de 25 a 30 graus Celsius e uma umidade relativa na faixa de 90%. Nos estágios mais avançados dessa doença, ela vai afetar a fotossíntese da planta, interferindo diretamente na produtividade da lavoura. Por quê? Os fotoassimilados, eles são responsáveis por cerca de 70% a 80% dos enchimentos dos grãos da espiga. E também pode ocorrer o acamamento das plantas, o que vai dificultar a colheita mecanizada da lavoura. O controle dessa doença. Bom, para o controle desse patógeno é indicado o plantio de cultivares resistentes, evitar a permanência de restos da cultura de milho em áreas em que a doença ocorra com alta severidade para reduzir o potencial de inóculo, realizar a rotação com culturas como soja, sorgo, girassol, algodão e outras, porque como é um patógeno específico para a cultura do milho, se a gente plantar outros se a gente plantar outras culturas, vamos quebrar o ciclo dessa praga. Plantar cultivares diferentes em uma mesma área em cada época de plantio, e o controle químico com fungicidas devem ser realizados quando necessários, de acordo com as orientações técnicas. Do grupo dos triazóis, temos alguns princípios ativos indicados, como os tebuconazol e o propiconazol. E os benzimidazóis também dos grupos benzimidazóis também são indicados alguns princípios ativos. E era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada.